Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Eletro na Prática, episódio 65. Hoje nós vamos falar aqui sobre condutores ou dimensionamento de cabos e especificação de disjuntores para subestações aéreas ou subestações simplificadas, né? Essa aula é fruto de muitas perguntas que eu recebi de vocês, da minha audiência, dos alunos do curso Projeto Elétrico, então pediram muito para que eu aplicasse e demonstrasse quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de calcular, de dimensionar um condutor e também o disjuntor, né? Já que os dois sempre andam juntos, né? Então, sem mais demora, vamos lá rodar a vinheta e vamos direto para o conteúdo. Então vamos lá, cuidados que a gente tem que ter para dimensionar um condutor e um disjuntor em subestações aéreas. Em primeiro lugar, por que eles sempre andam juntos, Marcelo? Porque é o seguinte, o disjuntor protege o cabo, o disjuntor protege o cabo. Decora essa frase, que vai te ajudar muito aí na sua vida inteira. O disjuntor protege o cabo. Não se especifica um disjuntor sem ter o correto passo a passo de especificação de um cabo do condutor elétrico. O disjuntor sempre tem que ser escolhido com base no cabo ao qual ele vai proteger. O cabo que está à frente dele, né, digamos assim. Então, o disjuntor só pode ser escolhido depois a gente ter muito bem definido os condutores, tá? Então, essa é uma regra geral. Por isso que essa aula aqui está com os dois juntinhos aí, para você nunca mais esquecer dessa regra. Então, quando a gente está falando de condutor de subestação, o que é que a gente tem em mente? Olha só, deixa eu abrir aqui a primeira caixinha para a gente já ir conversando. Condutor, a gente tem aqueles dois critérios muito bem definidos. A queda de tensão e a capacidade de corrente. Pode fazer um e não o outro? Não, não pode. Pode fazer a queda de tensão e não fazer a capacidade de corrente? Não, não pode. Tem que ser sempre os dois critérios juntos. Os dois critérios juntos e aí você vê os dois resultados. E aí você escolhe qual é a maior seção dentre esses dois critérios. Quando a gente está falando de subestação, é bem provável que você pense assim, mas Marcelo, na minha concessionária, na minha norma, a tabela, tem uma tabela lá, dizendo, subestação de 75, use o cabo tal. Subestação de 112,5, use o cabo X. Subestação de 300, vou usar o cabo tal. Então, para que eu preciso saber dimensionar? Olha só, pessoal, muito cuidado com essas tabelas da concessionária. Apesar de ter a tabela, apesar de ajudar, mas tem algumas planilhas, tem algumas tabelas, tem algumas regras que você realmente precisa usar na risca. Agora tem outras que você não pode usar com o olho fechado assim e se esquecer do mundo. Não, porque você é o projetista, você é o responsável por esse projeto. Então você não pode usar assim a tabela sem nem pensar o que está por trás. Principalmente, já alertei várias vezes aqui, principalmente quando estamos falando de condutores, tá? Condutores, por quê? Não só pelo critério da capacidade de condução, mas principalmente pelo critério da queda de tensão. Olha só, quando você fala de queda de tensão aqui, está muito específico aí que está entrelaçado com a distância. E a concessionária não tem como adivinhar qual é a distância do seu alimentador, do seu condutor. Isso se aplica também para sistemas fotovoltaicos, se aplica para condomínios, edição agrupada, edição coletiva, como alguns chamam. Se aplica para tudo, pessoal. Cuidado quando usar um condutor tabelado da norma da concessionária. A distância vai influenciar muito, é particular de cada projeto. Aquela tabela ali, aquela distância, aquele cabo recomendado pela concessionária é um cabo de seção mínima recomendado, seção mínima. Olha o nome. Já diz, mínimo. Você, projetista, você pode dimensionar o cabo que você quiser, desde que não seja menor do que o mínimo que a concessionária recomenda. Então é por isso que a concessionária sempre diz, olha, condutor mínimo, seção mínima. Por quê? Porque você que sabe a realidade do seu projeto. É você que sabe a distância. Você que sabe tudo aí do seu projeto. Você é o dono, o criador desse projeto. Você é o responsável técnico. Então quando eu falo queda de tensão, está muito bem anotado aí para vocês essa realidade. Nós sempre precisamos verificar se aquele condutor que a concessionária está pedindo atende ao critério da queda de tensão. Sempre, sempre e sempre.
Então, falando aí em queda de tensão, logo vem à mente então a distância, né? Distância ao QGBT. Logo, cada projeto é uma realidade. Então você tem que verificar em cada projeto qual é a distância do seu QGBT. E a concessionária vai sugerir então aí o mínimo, como a gente já comentou. Então fica aí esses cuidados. Não tem como a gente dimensionar um condutor de saída de uma subestação, né, sem saber a distância ao QGBT. Então nós vamos fazer daqui a pouquinho projeto elétrico na prática. Sempre temos um caso prático aqui para explorar. Nós vamos pegar uma subestação de 300 kVA e nós vamos calcular os cabos, os condutores e o disjuntor para essa subestação, proteção em baixa tensão. Proteção contra sobrecorrente em baixa tensão. Isso é a nossa aula aqui de hoje. Ah, Marcelo, mas e você vai falar dos outros tipos de proteção? Olha só, deixa eu deixar uma dica aqui para você. Se você ainda não viu uma aula aqui do Projeto Elétrico na Prática, um dos episódios que eu falei exatamente sobre proteção em subestação. Lá eu falei sobre todos os tipos de proteção contra os riscos elétricos inerentes a uma concessionária. Sobrecorrente, sobretensão, tá tudo lá nessa aula. Então lá naquela aula, se você quer algo mais geral sobre proteção de subestações, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você também assistir essa aula se você ainda não assistiu, tá? Nessa aula aqui eu vou falar especificamente em cima de condutores, cabos, né, e disjuntor. Então assiste essa aula lá que também está muito interessante para lhe dar uma visão bem geral das proteções de uma subestação. Beleza, então falamos sobre o primeiro critério, queda de tensão, distância, concessionária sugere o mínimo. Vamos falar então agora sobre o segundo critério, capacidade de corrente. E quando a gente fala de capacidade de condução, a gente tem que lembrar aí dos fatores de agrupamento. Fatores de agrupamento. Mas olha só, eu estou falando aqui de uma subestação aérea. Sai do transformador a baixa tensão, os condutores vão ser protegidos por esse disjuntor. Então como é que tem agrupamento? Por que falar de agrupamento? Se isso é só um circuito. Beleza, é só um circuito. Mas, dependendo da sua potência da subestação, você vai querer dividir esse circuito em multiveias. E quando você divide em multiveias, você tem condutores carregados ali agrupados. E aí a NBR 5410 deixa bem claro que isso aí é um agrupamento. Dividir condutores, um circuito em multiveias, é praticamente um agrupamento de circuito também. Parece que é só um circuito, realmente é só um circuito. Mas se você tiver o caso de dividir em multiveias, você vai considerar o fator de agrupamento aí, por exemplo, para 2 circuitos, se você dividir em 2 veias. Se você dividir em 3 veias, você vai considerar o agrupamento para 3 circuitos, tá? Então muito cuidado, pessoal. Não é porque é subestação aérea que não entra regra de forma alguma aí de critério de agrupamento dos condutores. Então fica anotado aí para vocês não se esquecerem. Considere o agrupamento caso vocês tenham aí no critério da capacidade de condução o uso de multivias ou multiveias, né? Ou cabos múltiplos ou cabos paralelos, condutores paralelos, tem um monte de nome aí que o pessoal chama a mesma coisa. Dividir o condutor de fase, que é 1 em 2. Isso aí é como a gente tem vários nomes para isso, mas eu estou chamando aqui de multiveias, eu tenho certeza que você está entendendo também. Então, falamos aqui dos cuidados que nós temos que ter com relação ao condutor, ao dimensionamento de cabos. Agora, vamos falar então sobre os disjuntores, né? Já que eu especifiquei aí o condutor, agora eu posso falar sobre o disjuntor. E quais são os cuidados que eu tenho que ter aqui na hora de especificar o disjuntor? Primeiro, lembre-se que o disjuntor vai proteger o cabo, protege o condutor sempre. Ah, e se tiver multiveias, como é que eu faço para escolher o disjuntor que está protegendo ali cabos paralelos, condutores paralelos, ou circuito e multivias, né? Pessoal, não tem confusão. Muita gente se preocupa e se confunde com esse assunto, mas olha só, presta atenção aqui. Deixa eu te mostrar, explicar de uma vez por todas que isso aqui não tem nenhuma dúvida. Presta atenção. Quando você tem um circuito único, trifásico, e você coloca o disjuntor, como é que você escolhe o disjuntor? Você pega a corrente nominal do circuito, pega a corrente que o cabo pode suportar, a máxima corrente que o cabo pode suportar. Quando é um circuito trifásico, você nem se preocupa muito com esse detalhe. Você pega a corrente trifásica e já compara lá com quanto o condutor pode suportar de conduzir e você escolhe o disjuntor um pouco maior do que a nominal do circuito e um pouco menor do que quanto o cabo pode conduzir. Você não se preocupa de que corrente é essa, se essa corrente passa em um cabo, não passa no outro.
não se preocupa com isso. Mas quando vem o assunto de multiveias, aí começa a surgir dúvida na cabeça de muita gente. Ah, mas eu estou dividindo em veias, a corrente vai se dividir, e como é que fica, como é que é o disjuntor, é 2 disjuntor, é um só disjuntor? Então, pessoal, não tem segredo nenhum. Você vai pegar essa corrente que você calculou do circuito total. Você vai dividir ela em quantas vias você vai achar necessário para conduzir o cabo. Quando você divide essa corrente, você aplica o fator de agrupamento, você tem então qual é a capacidade de que cada cabo, cada veia, cada grupo de circuito ali, que eu estou chamando de grupo de circuito, vai poder conduzir. Se você dividir, você vai ter a corrente que vai circular entre as veias ou os condutores em paralelo. Mas a corrente do circuito, pessoal, é a mesma. Antes de você pensar nessas veias, nas vias, os condutores em paralelo, você tem a corrente total do circuito. A corrente total do circuito é essa que você vai usar para dimensionar o disjuntor. É a mesma corrente, tá? A mesma corrente que você vai dimensionar para o disjuntor. Lembrando só que essa corrente ela vai se dividir igualmente por essas veias. E quando você divide igualmente essa corrente, você tem então qual é a corrente máxima que cada veia suporta. Tá? E é essa corrente que a gente vai usar então para escolher corretamente o disjuntor. Então fica anotado aí usar corrente do circuito. Quando eu falo usar corrente do circuito, eu estou querendo dizer corrente geral, a corrente total do circuito. Tá? Não precisa se confundir muito com essa questão das veias, tá, pessoal? Então, para finalizar, a gente precisa pensar também na capacidade de ruptura. E a gente escolhe a capacidade de ruptura com base no quê? No nível de curto-circuito. Não adianta você dizer disjuntor corrente nominal 300 amperes e não mencionar qual é a capacidade de ruptura. Está incompleto, está totalmente incompleto. Não adianta nada. Então vamos lá. Com a capacidade de ruptura você tem aí o nível, tem que fazer o cálculo do nível de curto-circuito naquele ponto. E aqui é muito fácil, porque esse disjuntor ele está exatamente bem próximo, né? Logo após o transformador, está lá no poste. É uma subestação aérea simplificada. Esse disjuntor está no mesmo poste do transformador. Tá? Então é uma distância mínima. Basicamente o nível de curto que você tem no lado de baixa tensão do transformador é praticamente o mesmo nível de curto-circuito que você tem lá nesse primeiro disjuntor, o disjuntor de proteção geral contra sobrecorrente. Então você faz o cálculo ali do secundário do transformador e já escolhe um disjuntor que tem uma capacidade de suportar essa corrente de curto-circuito, né? Ou seja, um pouco maior do que a corrente de nível de curto-circuito que você calculou para o lado de baixa tensão do transformador. Então, mencionei para vocês aqui os cuidados principais, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui, os cuidados principais que você tem que ter para dimensionar, especificar um disjuntor e dimensionar um condutor ou cabos da sua subestação. Revisando aqui bem brevemente, quando você for ver o condutor, 2 critérios, queda de tensão e capacidade de condução. Cuidado com as tabelas da concessionária. A concessionária sugere o mínimo. Não se esqueça também de ver a distância, principalmente essa grandeza que é importantíssima. A distância da sua subestação para o seu QGBT, para o seu primeiro quadro, porque ela vai influenciar diretamente na queda de tensão. Quando você estiver falando de capacidade de condução, lembre-se de que se você dividir esse circuito em multiveias, você tem que considerar o agrupamento, o fator de agrupamento, correção. FCA, fator de correção por agrupamento. E agora, depois que você tem o condutor já escolhido, aí você vai pensar no seu disjuntor, calcula logo o nível de curto, escolha a capacidade de ruptura correta. Lembre-se que o disjuntor vai proteger o condutor, então se você estiver usando multiveias, não pense só na corrente da veia, tá? Pense na corrente geral do circuito. Por quê? Porque essa corrente, das veias, ela vai se somar e vai passar pelo disjuntor de forma única, tá? Então, pense na corrente geral do circuito. E também lembre-se de que cada veia vai suportar no máximo, essa corrente se divide igualmente, e ela vai, aquele cabo, aquela veia de cabo, ela vai ter que suportar, né, a corrente do circuito sem aquecer. Então, para isso está o disjuntor aí para proteger contra sobrecorrente nos condutores. Tá? Dessa forma, então, aqui a gente fez um resumo principal do assunto dessa aula. Agora nós vamos mostrar aqui na prática, como sempre, projeto elétrico na prática. Então vou mostrar para vocês aqui um projeto de 300 kVA e vamos lá calcular os condutores, o condutor principal de saída do transformador e vamos escolher esse disjuntor principal de proteção geral da subestação. Ok, então vamos lá para o nosso projeto. Esse projeto aqui é de subestação aérea 300 kVA, que está nela, nós temos uma indústria, temos algumas cargas aqui representando o maquinário da indústria. E aqui
temos o painel geral de baixa tensão, o quadro geral de baixa tensão. Então, isso aqui é uma vista 3D. Você está vendo aí o Repit fazendo um projeto elétrico padrão concessionária, uma subestação aérea simplificada. Nesse caso aqui nós temos uma medição em baixa tensão. E se a gente girar um pouquinho aqui, para girar a visualização aqui, para você ver a distância que está a subestação desse painel do quadro geral de baixa tensão. É melhor a gente medir essa distância aí numa vista superior, né? Por mais que a gente esteja vendo aqui a vista 3D, está com uma certa transparência para você entender melhor o projeto. Poderia diminuir essa transparência por completo. Você veria basicamente essa vista aqui. Deixa eu só dar um OK aqui. Aqui está o nosso painel, dentro dessas paredes aí que a gente está chamando aí de sala de painéis, por exemplo. Então vamos lá na planta térrea, planta baixa. Na planta baixa aqui eu vou medir a distância. Basta vir aqui nessa reguinha, tá? E vou medir a distância da subestação até o meu QGBT. Deu 15 metros. Tem mais uns 2 metros aí de descida. Eu vou arredondar para 18. Então, pessoal, decora aí que 18 metros é a distância da nossa subestação até o nosso quadro geral de baixa tensão. Nesse exemplo aqui a distância está pequena, né? Poderia ser bem mais. Imagina que essa sala de painéis estivesse bem aqui, lá atrás, ou lá no meio do galpão industrial aqui, né, por exemplo. Então nós podemos ter sempre temos essas variáveis, essa distância é muito importante que a gente leve em consideração, tá? É muito importante. Esse projeto podia ter uma sala de painéis lá do outro lado. Essa subestação poderia estar lá na esquina aqui do terreno, né? Poderia estar aqui. Então tudo isso aqui é muito mais fácil da gente verificar quando a gente faz o projeto elétrico padrão concessionário no Repit, tá? Esse é o poder que o Repit tem aí à sua disposição. Agora eu quero mostrar para vocês o cálculo, tá? Então o dimensionamento, o cálculo do condutor. Então vamos fazer aqui agora o dimensionamento desse condutor. Estou usando aqui a minha planilha que você já deve conhecer. Essa planilha aqui pertence ao curso Projeto Elétrico e ao curso Segredos da NBR 5410. E com essa planilha aqui, é uma mão na roda, a gente faz literalmente tudo que a gente precisa para um projeto também. Tá? Então vou dar um zoom aqui para você ver melhor aqui os números. Deixa eu dar mais um aqui para você ver melhor. Acho que agora já está bom, né? Já está dando para ver. Vou usar a minha linha de fórmulas trifásicas, tá? Minha origem é a subestação e o meu destino é o quadro geral de baixa tensão. Os meus condutores que vão sair lá do transformador e vão até o quadro geral de baixa tensão. Eles vão ser interrompidos apenas pelo disjuntor que vai estar aí no poste, no quadro que está exatamente fixado no poste. Eu vou colocar aqui 300 kVA, coloco 300 kW, fator de potência unitário, para ficar então aqui a potência total 300 kVA. Veja que a minha tensão aqui trifásica é 380, então ele já calcula para mim aí a corrente total, 456. Agora, muito importante eu colocar aqui nessa coluna a minha distância. A gente acabou de falar que vai ser 18 metros. E muito importante também é eu definir qual é a queda de tensão. Deixa eu voltar lá para o desenho 3D, para você verificar de novo aí. Olha só, veja comigo o seguinte. Vou aumentar aqui a transparência para você ver melhor. Vou novamente colocar uma transparênciazinha aqui. Vou aplicar em OK. Observe que eu tenho aqui, então, alguns trechos de projeto. Tem um trecho que vem da minha subestação até o meu quadro geral de baixa tensão. É esse trecho que eu estou querendo calcular. Só que eu não tenho só esse trecho de cabos. Eu tenho o trecho também do quadro geral até os meus quadros, olha só, os meus quadros que estão aqui, ó, os meus quadros de distribuição. Esse quadro distribui para essas máquinas. Então isso aqui também é um trecho muito importante que eu tenho que levar em consideração, tá? Olha só, eu tenho o meu QGBT e tenho o meu quadro de distribuição. Eu preciso levar em consideração esse trecho. Quanto de queda de tensão vai ser esse trecho? E depois eu tenho ainda esse trecho aqui, pessoal, circuito terminal do quadro de distribuição, QDE, quadro de força, CCM, do jeito que você quiser chamar, desse quadro até cada máquina. Então eu tenho mais um trecho aqui. Então eu tenho um trecho aqui, tenho esse trecho aqui, tenho esse trecho aqui. Então lembrando, como essa minha edificação, ela se conecta, né? Ela tem uma subestação própria. Então ela vai se conectar na rede da concessionária por meio de um transformador próprio. Então a NBR 5410 nos informa que nós temos 7% de queda de tensão permitido desde o ramal, desde o ponto de conexão aqui
com a concessionária até o último circuito terminal. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar 4% para os circuitos terminais aqui, então ainda tenho 3. Eu vou deixar 1% do QGBT para o quadro de distribuição, então peguei mais 1% aí, e agora eu vou deixar mais 1% para esse ramal que eu estou calculando agora. 1% para cá e 1% para o ramal de entrada aérea. Então eu tenho 1, 2, 3, mais 4, 7. Então eu fechei meu 7% aí. Dessa forma que você tem que determinar aí a queda de tensão para um projeto de subestação, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar 1% na minha planilha de cálculo. Tá? Agora você entende por que eu coloquei aqui, olha, 1% da queda de tensão. Lembrando que essa seção aqui é uma seção somente de cálculo de queda de tensão. Fazendo isso, então, a minha queda de tensão já está calculada aqui, pessoal. Olha só, vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Já tenho um resultado de 66 milímetros quadrados, ou seja, no mínimo um cabo de 70. No mínimo um cabo de 70. Só que a gente sabe que, na verdade, esse cabo vai ser maior do que de 70, né? Então, a gente analisou, por enquanto, aqui um critério, o critério da queda de tensão. Agora, vamos, na nossa planilha aqui, analisar o próximo critério, o critério da capacidade de corrente. Então, veja que eu já tenho preenchido aqui a minha corrente, tá? 456 amperes, 456 amperes. Então, veja só, pensando em um circuito de uma veia única, de uma via, tá? Sem pensar em condutores paralelos, como é que seria isso aqui? Bom, primeiro a gente tem que ver aqui as tabelas da NBR 5410, tá? Por exemplo, eu vou usar condutor de EPR na temperatura de 90 graus, então eu vou para a tabela 37. O método de instalação que eu vou usar é o método B1. Então, no método B1, tendo 3 condutores carregados, eu vou procurar nessa coluna aqui qual é a corrente, qual seria o cabo para conduzir 400 e quanto? Opa, vamos lá. 456. Vamos lá. Nesta coluna aqui, B1, 3 condutores carregados, 456, daria aqui, olha pessoal, 240. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor junto comigo, para você enxergar bem direitinho aí. Nem eu estou enxergando direito. Estou nessa coluna aqui, tá? Nessa coluna aqui. Então vamos lá. Olha só, 456 vai para o cabo de 240. Tá, aí eu penso, bom, 240 milímetros para uma subestação. Bom, poderia ser. De repente a sua concessionária está até lá na tabela esse cabo. Mas é um cabo bem caro, né? Comercialmente você vai ver que é um cabo bem caro. Será que não tinha uma outra solução? Será que não dá para reduzir essa seção? Como você faria para dividir isso aqui em 2 veias, por exemplo, né? Condutores paralelos? Como a gente vai fazer? Bom, vamos lá então para eu te mostrar. O que é que eu faço aqui? Primeiro, eu preciso duplicar esta linha. Eu vou inserir uma linha aqui abaixo dela. Insiro uma linha. Posso copiar a linha por completo do jeito que ela está, tá? E agora eu vou simplesmente dizer que essa linha aqui é a veia 1. Underline V1 de via 1 e underline V2 de via 2. E agora essa potência se divide em 2. Divido então 300 por 2, tanto na linha de cima como na linha de baixo, tá? Dividir a potência em 2. Mas lembrando que a potência do meu circuito é 300, tá? Então a corrente ficou calculada aqui, olha, dividida em 2, 228, 228. Mas lembrando que a corrente total do meu circuito é 456. Isso vai ser útil na hora de eu definir já o disjuntor para essa subestação, tá? Mas para definir cada veia de cabo desse circuito que eu quero dividir em 2, vai ser muito útil, tá? Então vamos lá. Queda de tensão se mantém aí, veja que fica 33 milímetros quadrados quando eu divido em 2 veias, tá? Claro que eu sei que isso aí não vai ser suficiente na capacidade de condução, mas agora quando a gente vem aqui para a capacidade de condução, já fica mais claro para mim, fica mais leve. Olha essa corrente aqui, pessoal, 228. Então agora eu vou na tabela lá procurar algo que conduza 228. Então vamos lá, tá aqui ó, B1, 3 condutores carregados. Vamos ver aqui. 228 se encaixaria aqui, olha, num cabo de 95 milímetros. 95 milímetros conduziria, vamos ver aqui de novo, é nessa coluna aqui, 95 milímetros conduziria 269. Eu vou levar esse 269 para cá. 269, olha só, o cabo de 95 milímetros, fazendo logo em cima e embaixo, conduz 269, mas eu preciso então saber qual é o fator de agrupamento. Fator de agrupamento agora, se eu tenho duas veias, né, 2 vias de circuito, eu preciso olhar o FCA para identificar
qual é o fator de agrupamento para dois circuitos carregados. Como eu tenho aqui, olha, conduto fechado, vamos lá, nossa tabelinha 42 da NBR 5410, conduto fechado, número de circuitos 208, tá? Então eu escolhi 08. Então vamos levar o 08 lá para o nosso cálculo. 08 aqui e 08 aqui na segunda via. Agora sim, agora eu posso olhar para a minha capacidade de condução. Olha só, está conduzindo 206, tá? Eu preciso conduzir 228. Então o cabo, a veia ou a via de 95 não vai dar, porque eu tenho esse agrupamento aqui. Tá? Então vamos lá, o que a gente faz? Vamos para o próximo. Tá? Se 95 não deu, vamos ver de 120. 120, deixa eu só ver aqui com a coluna direita aqui. Aqui está, nessa coluna, 120, 312. Então agora eu vou lá para colocar o condutor de 120 milímetros. 120 milímetros, 312 é a condução normal. Diante desse agrupamento aqui, eu vou conduzir 239. Opa, então agora sim, pessoal. 239 é o suficiente para conduzir 228? Beleza, então agora está definido então que essa minha subestação aí, eu vou usar o condutor de duas vias de 120 milímetros quadrados, tá? Duas vias de 120 milímetros quadrados. Ah, Marcelo, não era melhor então usar o de 240? Não, não é melhor, porque você pode ver que o condutor de 120 vai ser bem mais barato se você comprar um carretel, né, uma bobina, por exemplo, e dividir esse condutor, do que comprar os cabos de 240. Tá? Comercialmente eles são bem mais caros. Então vale a pena usar multivias nessas situações. Ok, pessoal? Então temos dimensionado aí o nosso condutor, nossa notação aqui, como é que ficaria? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês a notação de como que ficaria esse circuito, tá? Vamos colocar duas vias, ou 2x, trifásico, de 120, neutro, uma via de 120, proteção, uma via de 120, ok? Assim fica a nossa notação desse circuito, tá? Duas vias trifásicas de 120, 120 neutro, 120 proteção. Fica subentendido que essa notação é do circuito, tá? É a do circuito. Então, como a gente pode fazer essa análise aqui? Revisando. Você tem a corrente do circuito geral, circuito nominal, de 456. Porém, você está escolhendo cabos de 120 milímetros quadrados, que poderiam conduzir, em condições normais, 624 amperes. Mas a gente sabe que dentro de condições de agrupamento, o condutor vai conduzir menos, sem elevar a temperatura a ponto de ter risco de incêndio, né? Então, o condutor tem que ter seu fator de agrupamento e fator de temperatura ajustado. Por isso, então, ajustando esse condutor, que poderia conduzir 624, vai conduzir 479. Então, meu circuito nominal tem 456, mas os meus condutores vão suportar 479. Então, a minha corrente do disjuntor tem que estar aí nesta faixa. Nominalmente, nós vamos ter o disjuntor aí acima de 400, nós vamos ter o de 600 amperes. Mas você pode ter um ajuste lá, um ajuste fino do disjuntor, principalmente nesse porte de caixa moldada, você pode ter um ajuste, tá? Então você escolhe o disjuntor de 600 amperes, porém você vai ajustar, por exemplo, abaixo de 479 e acima de 456, por exemplo, 460 amperes. Então esse seria a escolha do disjuntor e o parâmetro de ajuste da corrente nominal do disjuntor principal de proteção geral dessa subestação. Agora nos resta então calcular o nível de curto-circuito. O nível de curto-circuito aqui, usando essa ferramenta, é muito simples, muito simples. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá? Tudo que a gente tem que fazer, por exemplo, se não souber o nível de curto-circuito lá da concessionária, muitas vezes você não tem, né, dependendo da região, dependendo da concessionária. Se você tiver, beleza, você dá entrada com esse dado bem aqui nessa célula, tá? Se você não tiver, na maioria dos casos talvez você não tenha, você entra com a potência aqui do transformador, pega a impedância, o dado de placa do transformador, 3,5 por exemplo, tensão nominal, e aí ele já calcula para você aí o nível de curto-circuito no secundário do transformador. Aqui, por exemplo, deu 13. E agora eu tenho que pegar esse nível de curto e refletir lá para onde está o disjuntor. Né? O que tem aí de impedância entre o secundário do transformador
até o disjuntor? Eu tenho os condutores, tá? Então eu vou preencher aqui que eu tenho aqui condutores de 120 milímetros quadrados, num comprimento mais ou menos aí de 8 metros, por exemplo, tá? Então meu fator de potência aqui está de 0,7, na verdade não vai ser 0,7, se meu nível de curto de origem está 13, ou seja, ele está aqui de 0,3, tá? 0,3. Basta você olhar aqui a faixa, de 10 a 20, é o meu curto na origem, tá? 0,3. Então eu coloco aqui 0,3. Veja que o meu curto-circuito então agora caiu, né? Se reduziu para 12,63. Vou corrigir a impedância aqui para 4,1. Vamos ver a diferença que dá aqui. Eu consultei um catálogo de um transformador e vi que a impedância é um pouquinho mais alta para 300 kVA. Então, corrente no secundário do trafo, 11,11. Ajustando aqui a seção do cabo para 120, 8 metros mais ou menos do transformador até o disjuntor. Fator de potência 0,3, nós temos um nível de curto aí de 10,8. Ou seja, nós podemos determinar um nível de curto-circuito, uma capacidade de ruptura para esse disjuntor de 12 kA, por exemplo, tá? Beleza, pessoal? Então, desta forma, nós concluímos aí a especificação do disjuntor. Especificamos o cabo, calculamos o cabo e agora colocamos aí o disjuntor de 600 amperes com um ajuste aí na corrente nominal para 460 amperes e o nível de curto ou a capacidade de ruptura do disjuntor de 12 kA. Dessa forma a gente conseguiu então por completo determinar qual deve ser aí, por exemplo, o cabo e o disjuntor que vai estar protegendo aí esse ramal. Coloquei aqui uma vista lateral para a gente poder enxergar melhor. Desde esse transformador aqui descendo até o local onde está o disjuntor, até a caixa de passagem, até esse quadro geral de baixa tensão. Esse trecho aqui é o que nós acabamos de determinar. Esses condutores aqui serão duas vias de 120 milímetros quadrados. Esse disjuntor que nós acabamos de especificar estará dentro desse painel de proteção geral aqui da subestação. E esse disjuntor está protegendo o circuito que vai sair desse painel até o nosso quadro geral de baixa tensão, ok? Essa foi a nossa missão aqui dessa aula de hoje. Veja que a gente já acabou, porque a gente usou aqui ferramentas muito práticas, né? A gente viu aqui no Revit a distância real do transformador até o QGBT, usamos a planilha de cálculos do curso Projeto Elétrico, que também é uma mão na roda para ajudar a gente nesse tipo de desenho, tá? Então vou tirar aqui um pouco o zoom de novo, tirei aqui do 2D de novo só para a gente ficar com essa vista aí para encerrar a nossa aula de hoje. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse modelo de projeto aqui, ao template de Revit, a planilha que nós usamos nessa aula, tudo isso está disponível dentro do curso Projeto Elétrico. Então, para ser avisado sobre a abertura de próximas turmas, se cadastra no link que vai ter aqui na descrição desse vídeo e eu vou te encontrar lá dentro do curso Projeto Elétrico. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado essa aula de hoje. Já sabem, toda quarta-feira, 8 horas, nós temos uma nova aula, um novo conteúdo sobre esse universo de projeto elétrico padrão concessionária no Revit e também no AutoCAD, tá? Então, forte abraço, a gente se vê lá na semana que vem.